República Oligarca. Tudo começou entre 1889 e 1930. Nesse período, o país era controlado por uma elite rural extremamente poderosa, formada principalmente pelos fazendeiros de Minas Gerais e São Paulo, o que ficou conhecido como República do Café com Leite. Isso acontecia porque o poder político se revezava entre esses dois estados, e o governo atendia quase todos os interesses das oligarquias, ou seja, dos mais ricos e influentes. A economia era basicamente agrária e voltada para a exportação, com destaque para o café, que era o principal produto brasileiro. Enquanto isso, a maior parte da população brasileira vem em condições precárias, sem direitos, sem acesso à educação e sem participação política, já que o voto era controlado e os analfabetos não podiam votar. Esse cenário gerou muita insatisfação, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. As pessoas começaram a questionar o poder das oligarquias e lutar por condições de vidas melhores. Foi nesse contexto que surgiram revoltas rurais e urbanas, como a Guerra dos Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e greves operárias. Cada uma dessas revoltas representou a voz de diferentes grupos da sociedade que já estavam cansados das injustiças desse período. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O período da Primeira República ficou marcado por vários movimentos sociais e revoltas populares, decorrentes principalmente das crises econômicas e de outros problemas sociais que existiam no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. O primeiro deles ocorreu ainda no século XIX, na Bahia. Na década de 1860, Antônio Conselheiro se destacou no sertão nordestino, ministrando sermões e oferecendo trabalhos voluntários na construção e reparos de igrejas, açudes, estradas e cemitérios. Nessa época, a região já sofria de seca e fome. Em 1893, Conselheiro e seu grupo de fiéis se instalaram no Arraial de Canudos, no sertão baiano, região rebatizada por Belo Monte. Nessa região, os fiéis construíram moradias, armazéns e igrejas, organizando-se de modo colaborativo, onde as terras eram de uso comunitário. Em busca de melhores condições de vida e livre do poderio dos coronéis, agricultores indígenas libertos migraram para essa região, que teve seu auge de mais de 20 mil habitantes, número volumoso para a época. Contra as autoridades republicanas, os habitantes de Belo Monte se negavam ao pagamento de impostos e à imposição do poder estadual e federal. Além disso, Antônio Conselheiro criou uma rivalidade com a igreja, pois ele pregava sermões sem ser padre e ao mesmo tempo juntava república e ateísmo em seus discursos. Entre 1896 e 1897, Canudos foi atacada por 4 expedições. Na terceira delas, formada por 1.300 soldados, o comandante Coronel Moreira César foi morto ao lado de outros indivíduos de ambos os lados. A última investida, composta por 8.000 soldados e um canhão, devastou o arraial após 1 mês e meio de luta. Inicialmente, o exército prometeu àqueles que se rendessem que eles seriam poupados. Porém, todos foram executados e suas casas foram bombardeadas e queimadas. O cenário da guerra foi a região do Contestado, que buscou a proliferação de grandes empresas como a Southern Brazil Lumber Colonization Company e a Brazil Railway Company, que, com apoio do governo, construíam uma estrada de ferro conectando o São Paulo com o Rio Grande do Sul, que deu o nome de São Paulo e Rio Grande. Porém, a região era disputada entre Paraná e Santa Catarina. Essa disputa levou a que vários sertanejos e moradores sejam despejados de suas casas, e agricultores, de família, etc., foi sofrendo isso também. Muitos trabalhavam na ferrovia, mas eventualmente foram despejados e tiveram que viver na miséria. No meio de desespero, esses sertanejos e civilização vieram para a ajuda de um monge Zé que dizia um monge mais antigo. Eles se mudaram para a região do Paraná após serem expulsos pelos catarinenses, porém lá também eles foram perseguidos e foram expulsos pelos paranaenses devido às perseguições e etc. Eles ligavam a miséria do povo com o poder republicano e prometia uma redenção através do líder mítico. Em 1912, os sertanejos foram atacados pelos militares no Brasil, que resultou na morte do monge José Maria. Porém, a sua morte não enfraqueceu, muito pelo contrário, reforçou o movimento, fazendo as pessoas do movimento acreditarem que o José Maria iria renascer e voltar com muito mais força. Os revoltosos formaram redutos, atacando serrarias e colônias de migrantes. A resposta do governo federal foi brutal, uma campanha militar maciça com cerca de 6.000 soldados, apoiados por milícias locais. Em 1915, as últimas pessoas foram lideradas por Deodato Manuel Ramos, que somavam mais de 10.000 pessoas mortas no Vale de Santa Maria. Seguiu-se com vários massacres e ações de reprimir esses grupos. A Guerra do Contestado foi um doloroso levante social, mostrando a exclusão de pobres sertanejos e a miséria do povo.
A revolta da vacina marcou a história como um episódio que mostrou o choque entre a modernização autoritária e a falta de debate com a população, um tema que ecoa até hoje nos debates sobre saúde pública. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, passava por uma grande transformação urbana. O governo queria embelezar e modernizar a cidade, se inspirando em modelos europeus. Mas para isso, a população pobre que morava nos centros urbanos foi expulsa de suas casas. Cortiços e hotéis baratos foram demolidos, no processo chamado de bota abaixo, aumentando ainda mais as desigualdades sociais. Paralelamente, o governo iniciou uma série de medidas sanitárias, lideradas pelo médico Oswaldo Cruz, com o objetivo de combater doenças como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. Em 1904, surgiu uma nova epidemia de varíola, assustando a população e levando à criação de uma lei que tornava a vacinação obrigatória. E quem se recusasse a tomar essa vacina poderia ser multado e até mesmo impedido de estudar ou trabalhar. Para aplicar a lei, os agentes de saúde tinham autorização para entrar nas casas e aplicar a vacinação à força. E isso gerou uma enorme revolta popular. As pessoas não tinham informação sobre as vacinas e achavam essas medidas do governo autoritárias e invasão de privacidade. No dia 10 de novembro de 1904, se iniciou então a revolta da vacina. As ruas do Rio foram tomadas por manifestações, barricadas, depredações de bondes e ataques a prédios públicos. O movimento logo passou a se tornar um descontentamento geral no governo e com as condições de vida. Após quase uma semana de conflitos, o governo declarou estado de sítio e reprimiu duramente as revoltas. A obrigatoriedade da vacina foi suspensa e, por conta da baixa adesão, novas epidemias foram surgindo. A revolta da Chibata, ela aconteceu em 1910, na Baía da Guanabara, e ela foi deflagrada por conta dos maus tratos que os marujos sofriam na mão de seus patrões. A Marinha brasileira, ela tinha um costume que foi herdado da Marinha, tanto britânica quanto portuguesa, de tratar os seus trabalhadores de uma forma muito violenta, incluindo castigos que envolviam chibatadas. No dia 16 de novembro, após a tripulação do encouraçado Minas Gerais ter presenciado uma cena muito violenta de chibatadas, eles iniciaram o movimento. E esse movimento, ele foi marcado pelo sequestro dos seus comandantes, os marujos sequestraram seus comandantes, apossaram-se de algumas embarcações e, após isso, eles apontaram os canhões dessas embarcações para a capital da federação, o que, obviamente, alarmou os governantes, que cederam, e após alguns dias eles proibiram essa violência física de chibatadas para os marujos. Diante dessa ação de terror provocada pelos marujos, os governantes ficaram muito preocupados e eles proibiram esse castigo violento às chibatadas, e eles também prometeram a anistia desses marujos. Porém, eles não cumpriram com isso, porque logo após essa revolta ter passado, eles prometeram a anistia, ou seja, eles não iam punir esses revoltosos. Eles fizeram isso sim. Eles sequestraram, mataram e até torturaram pessoas que participaram desse movimento.